Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Que bom ter vocês aqui de manhã. Vocês vão ver que a coisa vai fluir melhor, amém? Teu domingo será abençoado, sua semana será extraordinariamente abençoada em nome do Senhor Jesus. Abra o teu coração para a palavra de Deus, amém? Deus tem uma palavra para você. E tudo, preste atenção nisso, tudo que você precisa somente de uma palavra de Deus, amém? Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é algo poderoso, se é algo que você detém no seu coração, uma palavra, você está andando debaixo de uma palavra, você é tão forte quanto esta palavra, amém? Se você anda debaixo de uma palavra, você é tão forte quanto a palavra de Deus. Então, procure abrigar a tua vida, a tua família, os teus negócios, os teus relacionamentos, a tua saúde, debaixo de uma palavra de Deus. E isso vai fazer você fluir, isso vai fazer você avançar, isso vai abrir portas para você, isso vai fazer todas as coisas cooperarem para o teu bem, amém? E a gente está ministrando um tema chamado o tempo perfeito de Deus. No hebraico é a palavra kará, o tempo perfeito de Deus, onde tudo acontece, onde você vai a bom termo, onde você alcança êxito, onde você alcança sucesso. Eu quero declarar nesta manhã: Deus tem sucesso para você, amém? Deus tem bom termo para você. Tudo que você fizer, tudo que você tocar as mãos, vai fluir, vai ser abençoado, vai abrir portas, vai melhorar a sua vida. É isso que Deus tem para a tua vida. E a gente tem que entender que esse tempo do favor de Deus, esse tempo perfeito de Deus, acontece justamente para a igreja. Obrigado por 2 amém. Esse tempo perfeito de Deus é para a igreja. Não espere melhora no mundo, não vai melhorar, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que o mundo andará em densas trevas. Densas trevas. A situação política, a situação moral, a situação econômica do mundo só piora. Mas para nós, igreja do Senhor Jesus, só vai melhorar, meu irmão. Entenda isso. Para que a igreja existe esse diferencial? Quando a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 26 que havia fome na terra, então Isaac resolveu ir para o Egito. E Deus falou assim para ele: não vá para o Egito, habita na terra que eu te disser. E ele pegou aquela palavra de Deus e foi morar na terra Gerar. Ele habitou naquela terra e havia seca e fome naquela terra. A fome estava lá, a seca estava lá, a crise financeira estava naquele lugar. Mas Isaac era um homem que andava debaixo de uma palavra de Deus. E ele pegou a palavra de Deus e foi e habitou naquela terra. E ele começou a abrir poços, e os poços de Isaac transbordavam. Os inimigos se levantaram para entulhar os poços de Isaac. Ele não questionava, ele não brigava. Irmão, não brigue por lugar ou por coisas. O que importa é estar debaixo de uma palavra de Deus. O que Isaac fazia? Ele desprezava os poços entulhados e abria outros lugares e transbordava. E continua aquela perseguição, até que no momento acontece uma palavra chamada refindim, tempo de descanso. Os poços dele começaram a transbordar e não houve mais perseguição. E a palavra fala que aquilo que ele plantou naquela terra de seca, de crise, ele prosperou, se tornou o homem mais rico daquela cidade. E o rei Abimeleque veio para ele e falou assim: Isaac, cara, não tem como você habitar na minha terra mais, porque você está mais poderoso do que eu. O rei temeu. Vou falar uma coisa para você: ande debaixo de uma palavra de Deus e o mundo vai temer a você, o mundo vai se curvar a você, as crises do mundo não serão nada sobre você, sobre a sua casa. Então Isaac se afasta daquela cidade, vai para uma outra e prospera de novo. Não importa onde você for, você vai prosperar. Então o segredo da igreja que alcança sucesso, que alcança a prosperidade, é a igreja que entende: eu preciso clamar
para Deus, para estar no tempo perfeito de Deus. O Cará é para a igreja, e ele se manifesta através de uma vida de oração. Ele se manifesta quando você vai diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, os inimigos são tão terríveis, há tantas questões para eu resolver, a minha força é pequena, eu não posso, mas você pode. Eu te peço agora, Senhor, me dá sucesso, me dá bom êxito, me dá bom termo, e tudo começa a cooperar a teu favor. Amém? Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. A primeira menção desta palavra Cará está em Gênesis capítulo 24. Quero que você abra sua Bíblia ali. Hoje não está dando para a gente usar o telão, mas a gente vai providenciar os adesivos ali para o vidro e vai ficar tudo perfeito em nome de Jesus. Amém? Então, Êxodo 24, versos 11 e 12. Aqui conta uma história. Veja só. Abraão já era um homem de idade avançada, e ele queria uma esposa para o filho. Antes dele morrer, ele se preocupa em pedir para o servo dele, que administrava toda a sua casa, ir à terra de Canaã e buscar uma esposa para o seu filho. Então ele faz um pacto com aquele servo. Abraão diz assim: olha, não busque mulher dos cananeus, dos fariseus, daqueles que não pertencem ao nosso povo. Vá até os parentes da mãe de Isaac, busque uma esposa para ele. Fez um juramento. Isso era algo muito difícil. Imagina alguém sair da sua terra com a missão de buscar uma noiva para alguém que nunca viu o noivo. Era essa a pegada. E o cara vai viajando, ele pega alguns camelos e vai viajar. E então ele vê que aquela missão é muito pesada, é uma missão quase que impossível, é uma missão extremamente difícil. Então ele diz assim no verso 12, Gênesis 24 e 12: e diz consigo: ó Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Então o que ele está pedindo? Ele está pedindo: Senhor, eu te rogo agora, eu rogo que me acudas. Ele está pedindo favor. Repete comigo: quando você pede, repete comigo, quando você pede auxílio do Senhor, você está pedindo o favor dele. E não importa qual seja a sua condição, porque Deus não está olhando se você merece ou se você não merece. Entenda uma coisa: quando você pede auxílio para Deus, Ele não vai fazer uma análise na sua vida para ver se você merece. Ele não vai analisar os seus comportamentos, o que você fez de certo, o que você fez de errado. Isso nunca vai acontecer. E a lei dizia isso. Quando você olha para Levíticos capítulo 6, onde falam de 5 ofertas, e era apresentada na oferta da transgressão, era apresentado então aquele cabrito por causa da culpa, do pecado que a pessoa cometia. Ele trazia aquele cordeiro perfeito diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote nem olhava para o pecador, o sumo sacerdote olhava o cordeiro. Está pegando aí, irmão? Olhava o cordeiro e examinava. Está branquinho, está perfeito, que lindo, está no tempo certo. Olhava e falava assim: aceito a oferta. Olhava para o cordeiro, imolava o cordeiro. Antes de imolar, ele falava assim: agora, o único momento que ele olhava para o pecador, falava assim: olha, agora coloque a mão sobre o cordeiro e transfira a sua culpa para ele. E naquele momento, ele transferia, colocava a mão sobre o cordeiro, transferia a culpa passava para aquele animal, a pureza do animal passava para o pecador, e a culpa, a transgressão do pecador passava para aquele animal. E então aquele animal era imolado. Isso era uma tipologia de Cristo na cruz. Isso é a tipologia de como funciona hoje. Quando você vai diante de Deus pedindo o favor dele, pedindo o sucesso, pedindo para que o Cará de Deus se manifeste, e você fala: Senhor, eu não posso, mas você pode. Senhor, eu não vou apresentar os meus feitos, eu não apresento a minha meritocracia, mas eu apresento o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a minha oferta pelo meu pecado, pela minha transgressão. Deus o Pai então olha para Jesus, e nesse momento Jesus está lá no céu com as mãos feridas. Ele está com as marcas de amor, com as marcas de sofrimento, e o Deus Pai olha para ele e fala: pedido concedido. Aleluia. Então nessa manhã eu quero que você fique bem à vontade na presença de Deus,
que você sinta bem. Você está na casa do teu Pai. Você não está num lugar onde tem religiosidade. Nós odiamos religiosidade. Nós odiamos religião. Nós queremos saber de um Pai que nos ama extremamente. Eu não quero saber de outra coisa, porque eu compreendi o quanto Deus me ama. Se você compreendeu o quanto Deus te ama, você vai rir o tempo todo. Se você compreendeu o quanto Deus te ama, você jamais vai se sentir sozinho. Então, sinta-se à vontade na presença de Deus, porque agora Jesus está te representando na presença de Deus. Deus, quando te olha, sabe quem Ele vê? Quem Ele vê? Como quem Ele vê? Jesus. Vamos gritar: Deus, quando olha para mim, vê Jesus. Aleluia. Ele vê Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por esta verdade? Aleluia. Então você é sempre aceito na presença de Deus. Você nunca é rejeitado pelo Senhor. A única forma de você ser rejeitado diante de Deus é se você apresentar presunção, orgulho, arrogância, se achar que é o bom, apresentar outro sacrifício que não é o sacrifício de Jesus. Nesse momento a pessoa é rejeitada. Agora quando ela vem, Senhor, o Senhor conhece, você sabe quem eu sou, meu Deus, você sabe que eu preciso da sua graça, você sabe que para eu andar em santidade, não consigo produzir isso, mas se o Senhor liberar sobre mim a tua graça e o teu favor, eu vou andar em santidade. Santidade é resultado da graça de Deus. Repete comigo: santidade não é produto da minha performance, da minha carne, é produto do favor imerecido de Deus. Só somos santos porque Deus libera a sua graça. Amém? Só podemos ser puros porque o Senhor liberou a sua graça, o sangue de Jesus foi vertido e nós fomos lavados por esse sangue. E aqui esse homem, voltando aqui à história, esse servo, ele está aqui numa missão impossível, então ele vem e pede o favor de Deus: eu rogo-te que me acudas e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Ó, verso 13: eis que estou ao pé de uma fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade, usaste de de tempo perfeito, de favor de Deus para com o meu Senhor. E a palavra fala no verso 15 que ele considerava ainda, essa oração aqui, ele está fazendo uma oração consigo mesmo. Irmão, a melhor oração é aquela oração que você faz consigo mesmo. Ah, se meu Deus hoje abrir aquela porta, ah, se Deus hoje trouxer aquele cliente, ele resolver fechar o contrato, ó Senhor, tu podes fazer, usa de favor, usa de benefício, me dá bom termo, Senhor, acode a minha vida. E você está lá com uma consciência da graça, com uma consciência de justiça. Sabe o que vai te representar bem, te fazer ficar bem na presença de Deus? É o tipo de consciência que você anda. Se você anda numa consciência de pecado, que qualquer coisa, o que é a consciência de pecado? A pessoa que qualquer coisa ela fica se sentindo culpada. Qualquer coisa ela fica pedindo perdão para Deus. Ela pede perdão para Deus de manhã, de tarde, pensa uma coisa e Deus me perdoa, Deus me perdoa. Ela está envolvida em uma culpa, uma consciência de pecado, é isso. A pessoa nunca se sente bem. Ela nunca está bem, ela sempre olha para Deus. Olha, Deus é fogo consumidor, Deus vai me destruir, com Deus não se brinca. Realmente, são verdades. Agora, quando você tem consciência de justiça, você não olha para Deus como Deus, você olha para Deus como teu Pai. Eu tive um pai extraordinário. Por que eu consigo me relacionar perfeitamente com Deus como meu pai? Porque o meu pai foi um cara extraordinário, um homem bom, um homem que sempre esteve do meu lado, um homem que me protegeu, um homem que me abençoou, um homem que estava ali me cobrindo. Então você precisa entender que Deus é teu Pai. Olhe para o irmão e diz para ele: você precisa entender que Deus é teu Pai. Teu Pai.
Você já falou com teu pai hoje? Ele é teu pai. Você tem um pai celestial, dono do ouro e da prata, Senhor de toda a terra, que domina todas as coisas. Deus domina o mundo físico, Deus domina o mundo invisível, Deus domina as coisas naturais e espirituais, as coisas terrenas e as coisas celestiais. Ele domina sobre todas as coisas e Ele é teu pai. Ele é teu pai. Então você tem que se sentir bem na presença dEle. E aqui esse servo, ele estava considerando, estava orando consigo, ele estava assim, pensando nesse tipo de oração. Estava fazendo uma oração na presença de Deus, falando consigo mesmo, orando, sussurrando essas palavras. E ele considerava ainda quando uma moça apareceu. Olha, isso é cará. Isso é Deus te colocar no lugar certo, na hora certa, e a pessoa certa se aproximar de você. Eu não sei o que você precisa resolver essa semana. Eu não sei quais são os seus desafios nesse mês de fevereiro. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que o cará de Deus vai se manifestar. Deus vai te colocar no tempo perfeito. Eu já expliquei aqui nos outros 2 cultos que eu preguei sobre esse tema, que o tempo perfeito de Deus não é um tempo que a gente espera. Irmão, chega de esperar o tempo de Deus. Ei, irmão, aquela bênção, estou esperando o tempo de Deus. Irmão, o tempo perfeito de Deus é provocado. Você precisa provocar o tempo perfeito de Deus. É um posicionamento de fé, onde você não abre mão de quem você é. Você precisa conhecer a sua identidade, saber que você é filho de um Deus maravilhoso, saber que você tem uma consciência de justiça, saber que todos os seus pecados foram perdoados os pecados do passado, os pecados que você cometeu hoje, o que vai cometer, os pecados de amanhã, está tudo perdoado, a tua conta foi paga, irmão. Está com a conta paga diante de Deus. A consciência de pecado te faz pedir perdão todos os dias. A consciência de justiça te faz tomar posse do perdão todos os dias. Amém? Não peça perdão, tome posse do perdão. Porque Jesus já te perdoou. Olha para a pessoa e fala assim: sabe quando você foi perdoado? Pergunta para ela, faz isso. Agora faz assim, ixi, ó. Faz isso, ó. Há 2023 anos você foi perdoada. Até do pecado que você ainda vai cometer, porque é impossível você não cometer pecados. A palavra fala que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. E aqui não tem nenhum mentiroso, amém? Todos nós falhamos, todos nós somos propensos a pecar. Lógico que a gente não fica planejando pecado, irmão, porque a gente não tem uma consciência de pecado. Amém? Nós não planejamos, eu vou fazer aquilo outro, vou mentir. Não, a gente é da graça de Deus, amém? Nós não vivemos com uma máscara, nós não vivemos com um rótulo. Então Deus já te libertou da consciência de pecado e te apresentou diante do Pai, diante dele mesmo como justiça de Deus, porque aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado no seu lugar, para que nele você fosse feito justiça de Deus. Jesus entrou na tua história e você entrou no lugar de Jesus. Houve uma substituição na cruz, aquela cruz era sua. Aquele sofrimento da cruz era meu e teu, mas Jesus falou assim: eu vou no lugar deles. E não sei se você compreende isso. Eu compreendo muito bem isso, eu desfruto disso, e não quero nenhum só dia, nenhum só momento da minha vida andar em outro lugar que não seja debaixo desta graça de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então você precisa abandonar de vez a consciência de pecado. Sabe por que muitas pessoas continuam no mesmo erro? Porque elas têm consciência de pecado. O dia que você desenvolver consciência de justiça, o pecado que te atormenta, o pecado que te escraviza, vai ser desintegrado. Amém? Você vai viver em plena libertação, em plena liberdade. Amém? Porque a graça de Deus vai passar a operar na sua vida. E Deus quer te colocar nesse lugar, onde você pensa coisas, onde você pensa favor, onde você pensa no tempo perfeito, e Ele começa a manifestar. Esse tempo, ele é provocado.
E nessa manhã, Deus te dando esta palavra, para você abandonar toda a culpa, toda a condenação, todo o peso, abandonar toda a consciência de pecado e se posicionar diante do favor de Deus, dizendo assim: Senhor, me acuda hoje, porque Deus tem bênçãos para serem derramadas na tua vida hoje, agora, porque fé fala do agora, irmão. Você veio aqui hoje, nesta manhã, para adorar a Deus, você veio para servir a Deus, veio para receber a palavra de Deus, mas você trouxe alguma coisa. Tem alguma coisa no teu coração, uma preocupação, um desafio, algo que você precisa vencer. E hoje, em nome de Jesus, Deus está liberando através desta palavra o favor dEle. Ele vai te colocar no tempo certo, na hora certa, e as coisas vão começar a acontecer. Esse homem considerável, e a moça apareceu. E a moça era formosa, linda, perfeita. E ele olhou para a moça e falou assim: moça, me dá água. Ela, sim. Ela chamou ele de: sim, Senhor, eu te dou água. E deu água para o homem. E falou assim: eu vejo que seus camelos também precisam de água. E a moça, foi dar água para 10 camelos. O verso 11 fala que o homem saiu de lá, o servo de Abraão saiu com 10 camelos. Essa moça, ela é a resposta da oração. Ela é a resposta, é o favor de Deus, é o caráter de Deus na vida daquele servo. Porque ele estava empreendendo uma missão impossível, uma missão extremamente difícil. E Deus levou ele no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa apareceu. E agora está a moça dando água para ele e está dando água para os camelos dele. Eu não sei, mas alguém vai dar água para os seus camelos essa semana. Talvez o seu camelo seja a sua conta bancária. Talvez o camelo seja um problema na saúde de alguém, da sua família. Eu não sei quais são os seus camelos, mas eles serão descedentados nessa semana, porque o poder de Deus vai manifestar isso. Amém? Então você tem que se posicionar diante de Deus como alguém que está vivendo do favor dEle. Eu vivo do favor de Deus. Eu não sou bom em mim mesmo. Eu não quero apresentar aqui as minhas performances, o quanto eu prego bem, o quanto eu conheço de grego, de hebraico, disso. É muito bom conhecer essas coisas. Mas eu não vou aqui ficar me gabando daquilo que eu conheço, de quantos anos eu prego, de quantas horas eu passo na presença de Deus, de quantos dias de jejum. Não quero nada disso. Essas coisas são importantes, eu faço essas coisas, mas não é por isso que eu vou ser abençoado. Eu vou ser abençoado porque eu tenho um Pai que me ama. Você vai ser abençoado porque você tem um Pai que te ama. E Satanás vai ser envergonhado na sua vida, na história da sua família. Em nome de Jesus, nesta manhã, grilhões serão quebrados, cativeiros serão estourados, e Deus vai libertar tudo que é teu, vai libertar a tua vida e te colocar em plena liberdade. Esta é uma manhã de salvação e de plena liberdade em Cristo Jesus. E você vai ver aqui no verso 42 desse mesmo capítulo, ele contando a história agora para o pai dessa moça, dizendo assim: hoje, pois, cheguei à fonte, disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava ainda eu no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro no ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. E ela se apressou, me deu água e deu água aos meus camelos. Deus quer que você tenha uma boa jornada. Amém? Deus quer que você tenha uma boa jornada. Deus quer que o sucesso se manifeste na sua vida. Eu não sei com que você trabalha. Muitos aqui eu não sei com que trabalha, outros eu sei. Mas Deus quer que você tenha sucesso nisso. Amém? Olha para a sua mão. Levanta ela assim, levanta as suas mãos assim. Olha para o alto, olhando a sua mão. E fala assim: glória a Deus. Nesta manhã, Deus está ungindo as minhas mãos, para que aquilo que eu tocar tenha sucesso, tenha bom êxito. Aquilo que eu tocar, aonde eu for, vai ser extraordinariamente abençoado em nome de Jesus. Recebe esta unção nas suas mãos para a glória de Deus Pai.
E repito para você, não é porque você merece. Nós não merecemos nada. Amém? A gente não merece nada. Nós somos produtos de um amor, de um Pai extremamente apaixonado por nós. Deus é apaixonado por você. Ele deu o seu único filho para que você não pereça, mas que você recebesse vida eterna, vida abundante, vida de sucesso. Então tudo aquilo que te deixa agoniado, apreensivo, precisa ser tocado pelo caráter de Deus. Amém? Tudo isso precisa ser tocado. Você tem que vir diante e falar: Deus, olha, eu já tentei resolver com as minhas mãos e não consegui. Já tentei com as minhas brilhantes ideias e não consegui. Já tentei favores de outras pessoas, dos políticos, de empresários e não consegui. Irmão, porque não são pessoas, não são as suas brilhantes ideias, não é a sua performance, não é o quanto você é inteligente, é o quanto o favor de Deus se manifesta na sua vida. Nós já lemos aqui Eclesiastes 9:11, eu vou repetir esse verso, porque muitos não estavam aqui quando eu li, e outros precisam conhecer essa verdade. Isso é algo poderoso, porque não é a tua performance, não é o quanto você é bom, é o quanto o favor de Deus se manifesta. Veja só, Eclesiastes capítulo 9, verso 11: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo certo e da hora certa, tudo depende do caráter de Deus, e você precisa clamar por isso. Hoje nós vamos levantar um clamor pelo favor de Deus. Nós vamos clamar o Senhor para que Ele nos dê uma boa jornada, para que Ele nos dê sucesso, para que haja bom êxito. Amém? Porque se você está embaraçado em alguma coisa, embaraçado num pecado, numa mentira, numa enfermidade e numa dívida, é falta do favor de Deus. E hoje você vai correr para esse lugar. Amém? Hoje você vai tomar dessa água. Hoje você vai mergulhar nesse rio, amém? Do favor de Deus, para acabar com toda descaracterização. O diabo quer te descaracterizar. Ele quer te descaracterizar como próspero. Ele quer te descaracterizar no seu trabalho, no seu casamento. Quer te descaracterizar diante da sociedade. E aí as pessoas ficam fazendo joguinhos. E entram nos jogos mentais do diabo. E entram naquela coisa. Irmão, vou te falar uma coisa. O diabo, ele se levanta para cair, ele é um enganador, e você não pode brincar com isso. Ele é um querubim caído, mas ele é um querubim. Você precisa do favor de Deus. Para aquele que está na graça de Deus, entende o favor de Deus, o diabo só se levanta para cair. E o diabo vai cair hoje, em nome de Jesus, mais uma vez. Eu não sei em que área da tua vida ele se levantou. Ele vai ser envergonhado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem uma outra história que eu quero compartilhar com vocês, 2 Reis capítulo 8, que conta a história da mulher sunamita. A sunamita é aquela mulher em que Eliseu profetiza o filho. Ela faz uma casa, a mulher fica grávida, tem um filho. Esse filho fica doente, então ela corre até ele ressuscita o menino. Aí vem um tempo de crise. Quando vem um tempo de crise sobre aquela cidade, sobre a cidade de Samaria, Eliseu vem e fala para aquela mulher: olha, a fome está vindo sobre essa cidade. Essa cidade está sob o juízo de Deus. Pega o teu marido, o teu filho e saia daqui, vá morar na terra dos filisteus. E durante aqueles anos de fome, foram 7 anos de fome, aquela mulher esteve vivendo na terra dos filisteus. Enquanto ela estava vivendo na terra dos filisteus, o rei, o governo de Israel foi lá e confiscou as terras dela, confiscou os bens dela, confiscou tudo. 7 anos depois, essa mulher está voltando agora. Mas Deus se lembrou dela, se lembrou do favor que ela fez ao profeta. Aquela mulher andava debaixo de uma palavra, ela não saiu da cidade sem uma palavra, ela saiu debaixo de uma palavra do profeta. Então aquela mulher, ela andava numa postura de andar debaixo de uma palavra. E ela estava vinda da terra dos filisteus e ela tinha uma preocupação: como é que está a minha casa? E as minhas terras? Eu sei que elas foram confiscadas pelo governo, e eu tenho certeza que ela estava clamando o favor do Deus de Eliseu. Então quando ela chega exatamente no momento em que o filho
o servo de Eliseu está contando a história. Olha só o verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu ressuscitara a vida de um morto. E a mulher está vindo, repete comigo, a mulher está vindo. A história, veja só, ela ainda não chegou e estão falando dela. Isso vai acontecer com você. O favor de Deus já está sendo preparado e você está chegando. O favor de Deus já está sendo traçado para a tua vida. O plano de Deus já está em plena execução. E você não sabe, você não está vendo. O que você vê diante dos seus olhos são as crises, são as perseguições, são os fracassos, são as decepções, são momentos difíceis que estão diante dos seus olhos, são essas coisas. Mas eu quero te declarar, o favor de Deus já está em execução para a tua vida. Voltando aqui, essa mulher não sabia o que estava acontecendo. Ela estava carregando uma preocupação no seu coração, porque ela tinha perdido tudo, mas a história dela está sendo contada. Então está lá o Geazi contando. Contava ele ao rei como Eliseu ressuscitara a vida de um morto. Quando a mulher cujo ele havia restaurado a vida chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher. Este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Entenda o que aconteceu com essa mulher. A preocupação dela agora: como é que eu vou conquistar de novo as minhas terras? Como é que de novo eu vou viver aquilo, como aquilo me foi roubado, me foi tirado, me foi confiscado? E eu não sei como resolver essa situação. Mas lá está Geazi contando, e quando ele vê, não é essa mulher, e a mulher começa a falar do milagre, começa a falar das coisas que Deus fez na vida dela, que o filho foi ressuscitado, o quanto ela creu, o quanto ela cuidou do profeta, o quanto ela honrou aquele profeta. E então o rei fica maravilhado, e ela nem chega a pedir nada para o rei. O rei designa no final um oficial dizendo assim: devolve tudo que é dela, restitui a propriedade, restitui as terras e calcula a renda. Tudo que essa terra gerou de lucro, tudo que essa terra gerou de benefício para o governo, tudo que essa terra deu de produto, calcula, desde o dia que ela saiu até agora. Enquanto ela estava lá, debaixo de uma palavra de Deus, estava havendo rendimento, lucro. Ela não estava perdendo nada. Vou te falar uma coisa: com Deus você não perde nada. Tudo que você deposita na presença de Deus e confia na presença de Deus está rendendo lucro. Não sei se você se alegra por isso, mas eu me alegro, porque eu tenho muitos depósitos na presença de Deus. Está tudo rendendo lucro, irmão. Ela chega, recebe as terras e calcula tudo aquilo de preço, o que ela deixou de ganhar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ano. Calcula isso, coloca juros em cima, restitui e restaura essa mulher. O que aconteceu? Ela ficou mais rica do que quando saiu. Aleluia. Ela ficou mais rica de quando saiu daquela terra. E a justiça de Deus, ela fala disso. Porque quando alguém pecava, voltando lá para Levíticos capítulo 6, quando alguém pecava e roubava um gado, e o cara ia lá e fazia a denúncia: olha, roubaram o meu gado. E então saíam procurando quem havia roubado, e acharam a pessoa que roubou. O cara era obrigado a trazer o boi, o equivalente àquele boi, aquele gado que foi roubado. E ainda a lei dizia assim: acrescenta 20%. Coloca 20%, você não vai devolver só o gado, você vai trazer o gado 100% e mais 20%. Então aquele cara tinha uma situação, ele tinha apenas um gado, agora ele está sendo restituído em 120%. E eu vou te falar uma coisa: Jesus na cruz, Ele foi para fazer isso. Eu não sei o que o pecado destruiu na tua vida, eu não sei o que Satanás roubou na sua vida, destruiu coisas, mas Jesus, Ele é a oferta acrescentada. Então você tem direito à restituição, à restauração e ainda tem lucro, mais 20%. Então a sua situação só melhora.
Sabe aquela coisa que os religiosos vivem falando? Nossa, quando eu era jovem, era cheio do Espírito Santo, o fogo caía, aquele tempo, e ficar com saudade. Irmão, saudade é algo do diabo. Olha para a pessoa lá, fala bem sério: saudade é do diabo. Saudade é um sentimento que te mantém preso ao passado. Fica ali chorando como era bom. Ah, como era legal. Não, irmão, agora é o bom, é o lugar do melhor de Deus. O melhor de Deus acontece agora, e você nem lembra do passado como era no passado, irmão. A justiça de Deus entra na tua vida e te dá 120%. Quem quer 120%, irmão? Deixa eu ver de novo. Quem quer 120%? É hoje, o caráter de Deus se manifesta trazendo 120% na tua vida. É por isso que eu falo, toda a pregação, não me tenha por repetitivo, só vai melhorar. Só melhora. Não importa os quadros que Satanás está pintando para você. Olha para Satanás e fala assim: Satanás, desista, minha vida só vai melhorar, porque eu estou debaixo da graça de Deus, eu vivo do favor de Deus, e eu quero declarar através dessa palavra: Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, as coisas certas vão acontecer, sucesso vai ser tua marca em nome de Jesus. Restauração, restituição, 120% a mais, 120% a mais, 120% a mais. Você vai ficar melhor do que antes, irmão. Amém? Você vai ficar mais jovem amanhã do que hoje. Amém? Que Deus tem isso, rejuvenescimento. Você sabia que um dia tentaram matar João, o apóstolo? Um imperador no primeiro século, chamado Dominiciano, pegou o João e falou assim: João, negue o nome de Jesus agora. E João disse: não, não tem como negar. E João já tinha 100 anos. Todos os apóstolos haviam morrido, Paulo já havia morrido, todos haviam morrido. Ele era o único apóstolo vivo. E então esse imperador fala: negue a Jesus, senão eu vou jogar você dentro de um caldeirão de óleo fervente. Ele falou assim: pode me jogar, eu não vou negar Jesus. Então pegaram João, jogaram dentro de um caldeirão de óleo fervente. Sabe o que aconteceu? O fogo que ardia dentro de João foi mais quente, muito maior. A temperatura de João era tão alta que resfriou aquele óleo. Ficou que nem uma banheira de espuma. O historiador conta essa história dele, fala que ficou como ele ficou tranquilo lá. Aí olharam assim: mas como que é? Tira esse cara aí. E quando tiram João, ele está rejuvenescido. Ele saiu jovem de lá. E o imperador falou assim: impossível matar esse cara, impossível matar esse homem, mas tira ele de cena. E jogaram ele na ilha de Patmos. Está lá na ilha de Patmos. Aí Jesus aparece para ele, revela o Apocalipse, traz todo o contexto da história da doutrina dos últimos dias. E depois que ele fica ali, preso em Patmos, ele ainda sai de lá e vai pastorear a igreja de Éfeso. E o interessante é que a Bíblia não registra que João ficou doente e morreu. Não tem o fim da história desse cara. Olha, eu não duvido nada se ele não estiver vivo por aí. Porque ele foi rejuvenescido. Amém? E Jesus disse para Pedro, perguntando de João, falou assim: Senhor, ele era um menino. Ele tinha apenas 14 anos quando era discípulo de Jesus. E depois que Jesus ressuscita, Pedro olha para Jesus e fala: o que vai acontecer com esse menino? Aí Jesus responde assim: que te importa? E se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte? Uau, dá para aplaudir Jesus por isso. A Bíblia não descreve que João morreu. Será que ele está andando por aí? Não sei. Mas isso significa, irmãos, que nós temos direito a rejuvenescimento. Se Jesus fez isso com João, pode fazer com você, Batata, com a Arimateia, comigo, com o Marcos, com todos nós, com o Luciano. Glória a Deus, a sua vida só melhora em Deus. Nós só encontramos favor, irmão, por isso, não se preocupe. Tem gente esperando um caos, irmão. O caos é para o mundo, para a igreja é glória de Deus, é favor de Deus.
Pode acontecer coisas horríveis por aí, mas a sua casa não será atingida, porque é o que a palavra de Deus diz, que Ele dará ordens aos anjos a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. 1000 podem cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque você tem o favor de Deus. A praga não pode chegar na tua tenda, irmão. Vou repetir, a praga não pode chegar na tua tenda. Não importa o que eles vão fazer, inventar doença. Em laboratórios agora estão inventando a próxima pandemia, a próxima epidemia sobre a sua vida. Não vale isso. Se posicione nessa palavra. Quando começou a pandemia, eu estava lá na Espanha, horrível o que estava acontecendo lá, mas eu olhei para o Salmo 91 e falei assim: eu estou abrigado, eu estou protegido, graças a Deus, aleluia. E passei pela pandemia lá na Europa, foi horrível. Quando lá terminou, eu vim para o Brasil, estava começando aqui, passei por 2 vezes, o ápice da pandemia. Nenhum mal aconteceu comigo, nenhum mal aconteceu com ninguém da minha família. E a minha família é grande, extensa. Todos estavam protegidos, guardados. Ninguém morreu, ninguém perdeu nada. Só melhorou, porque Deus só precisa de um estabelecido em justiça. Talvez as pessoas da tua casa não compreendam o favor de Deus, não compreendam esse tempo perfeito de Deus. Mas se você compreender, Deus só precisa de você na sua casa, para que os demais sejam tocados, para que os demais sejam abençoados. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Talvez você precise dar água para os seus camelos hoje. E você fala: Senhor, eu não sei como resolver. Como que eu vou dar água para tanto camelo? Tenho tanta conta para pagar, meu Deus. Senhor, aquele menino está me dando trabalho. A minha esposa está assim, o meu esposo está assim, Senhor. Aí você vai mostrando para Deus os camelos. Eu não sei o tamanho do teu camelo, a dificuldade que você tem para resolver isso. Mas o que eu posso te garantir é que o tempo perfeito de Deus está aqui nesse lugar. Este é o lugar perfeito, este é o tempo perfeito. Às vezes você olha para o teu padrão de pensamento e você vê que você não consegue se livrar disso. A tua mente está presa num pecado, presa numa enfermidade, presa numa crise emocional, numa crise financeira. E a mente é um campo de batalha, como a gente já leu muito, já estudou muito sobre isso. É aqui que acontece em todas as guerras. E você está ali, a sua mente atormentada, numa depressão, numa preocupação. Vou te falar alguma coisa. Jesus recebeu uma coroa de espinho, e aqueles espinhos foram cravados na mente de Jesus, justamente aqui na mente dele. E foi difícil, porque colocaram aquela coroa de espinhos e bateram para que aquela coroa fosse encaixada, perfurasse a cabeça, a mente de Jesus. Para quê? Para que a tua mente fosse livre hoje. E eu estou profetizando, esse espírito de aflição, esses demônios que atuam na mente aqui, te escravizando no pecado, te escravizando numa pobreza, te escravizando numa crise financeira, emocional, hoje, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. Eu repreendo toda a ação desse espírito que atua em mentes, trazendo fortalezas, sofismas, paradigmas malignos. Em nome de Jesus, seja livre agora. Eu liberto a tua mente agora, na autoridade do nome de Jesus, e te coloco diante do favor de Deus. Chega de jogos mentais de Satanás na sua mente, na sua vida de pensamentos. Você é livre do pecado, você é livre da pobreza, você é livre de crises em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade agora de você falar: Deus, esses são os meus camelos. Irmão, dar água para camelo é coisa difícil, não é verdade? E aquele cara levou 10 camelos, e aquela moça
deu água para 10 camelos. Porque ela tinha condições, ela tinha força? Não, mas foi porque alguém clamou pelo cará de Deus. Alguém clamou: Deus me acuda, Deus me dá sucesso, Deus abra as portas, Deus aplane os meus caminhos, Deus muda a minha mente, muda a minha história, muda o meu nome. Eu não sei qual é o teu clamor, mas o Deus que muda histórias está aqui nesta manhã para te falar: existe um novo tempo, existe uma nova unção, existe novo poder, novos lugares, novos ambientes. Existem novas atmosferas, novas revelações. Ele é uma fonte inesgotável e transbordante. Por isso apresente diante do Senhor toda a sua questão nesta manhã. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar, só em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar, só em teu amor, em teu amor. Pai, te dou graças por esta manhã, te louvo pelo teu favor. Existem pessoas aqui que precisam renovar a sua aliança com esse Deus, não com o Deus da religião, não com um Deus que te condena, mas com um Deus que te ama. Eu quero orar por você hoje. Oh Pai, em nome de Jesus, que estão esses corações, Pai. Declare assim com fé comigo, repita essas palavras. Pai, repete comigo: Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu venho em tua presença para te pedir renovo. Eu quero renovar a minha aliança contigo e com a tua igreja. Eu pertenço a ti, Senhor, e renuncio a pecados, renuncio a práticas e crenças que me afastam do teu amor. Nesta manhã, Pai, eu dou um passo para a minha libertação, para o meu sucesso. E a tua palavra, ela diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Receba o amor, o perdão, a restauração e o renovo diante de Deus. Receba, Ele está te recebendo agora de braços abertos. Te agradecemos, Pai, por essas vidas que são apresentadas diante do Senhor, em que o nome delas volta, Senhor, a estar aceso no livro da vida do Cordeiro. E eu quero declarar no mundo espiritual que Satanás não tem poder sobre essas pessoas, sobre essas vidas. Satanás não tem poder sobre essas famílias. Você já foi arruinado e derrotado, ó Satanás. Sai agora, bata em retirada. Todos são livres nesta manhã, para a glória de Deus Pai. Aplaude o Senhor, aleluia. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Você é livre para participar da ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Por muitos anos, a religião nos impediu de tomarmos a ceia do Senhor. Por muitos anos, a religião nos colocou um medo nesse momento. Eu cresci ouvindo de ministros pavor nessa hora, dizendo: se você tocar nesse corpo, você vai morrer, você vai ficar doente, você é isso, você é aquilo. E a palavra de Deus não quer dizer nada disso. Ela disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome deste pão e beba deste cálice. Então essa é a hora de você se autoexaminar e entender que você precisa da vida de Jesus. Porque Jesus disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai viver em mim e eu viverei nele. Eu já trouxe libertação para pessoas através da ceia do Senhor. Então tudo que Deus quer é que você faça um autoexame. Não é para procurar coisas boas, é para dizer: Senhor, eu realmente preciso. Eu preciso desse pão, eu preciso deste sangue, eu preciso da tua vida em mim, eu preciso de viver isso. Você que está em casa, corra pegar o pão e o cálice do Senhor e participe conosco, em nome de Jesus. Porque é nesse momento, irmãos, que literalmente a vida de Jesus entra em nós. Porque este pão é o corpo de Cristo, e este cálice é o sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você. Amém? Memorize Jesus na cruz agora. Obrigado, Pai. Obrigado pela oferta perfeita. Jesus é a oferta perfeita. Assim como na antiga aliança, o sacerdote examinava o cordeiro, e após isso, o cordeiro era imolado. O cordeiro já foi examinado há 2000 anos atrás, já foi imolado. Um cordeiro perfeito foi sacrificado em nosso lugar, e nós trazemos isso à memória nesse momento. Naquela cruz Jesus venceu a pobreza, naquela cruz Jesus venceu o pecado, naquela cruz Jesus venceu toda a maldição, todas as enfermidades, para que hoje, quando comermos esse pão e bebermos desse cálice, sejamos plenamente livres. Então tudo aquilo que Jesus venceu na cruz, que porventura estiver operando em vidas nesse lugar, nós agora reconciliamos todo mal, todo pecado, toda pobreza, toda enfermidade. Reconcilio com a cruz. Seja livre, seja curado, seja próspero, seja bem sucedido, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos e bebamos. Uma amiga da Catherine, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela, amém? Seja bem-vinda. Que essa seja a tua família espiritual, conta com a gente, amém? A mãe da Larissa está aqui, o esposo dela, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Glória a Deus, Deus abençoe.
Estão prontos para viver uma semana extraordinária? Cará de Deus vai se manifestar. Aquele pagamento que não chega vai chegar. Amém? Aquele contrato que não assina vai ser assinado em nome de Jesus. É uma semana de coisas grandes. Eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Os nossos cultos têm essa duração de 1h30, 1h40. Então não vale a pena ficar em casa. Então todo domingo pelas manhãs esteja aqui. Às quintas-feiras às 8h da noite. E se prepare para viver o melhor de Deus. Não vá embora sem passar pela cantina. A pastora Nádia já está esperando você lá. Amém? Passe pela cantina, abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. E o Senhor levante o seu rosto sobre si e te proclame a paz que excede todo entendimento humano. Vá e seja um sucesso. Vá e governe sobre a terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.